Você já se viu preso na rotina matinal, reagindo aos acontecimentos em vez de criá-los? Muitos de nós iniciam o dia em um ciclo de pressa e desorientação, permitindo que as circunstâncias externas ditem o ritmo de nossa existência. Mas e se eu lhe dissesse que os primeiros instantes do seu dia possuem o poder de reescrever sua trajetória? Uma única escolha ao amanhecer pode remodelar sua perspectiva, forjar sua essência e pavimentar o caminho para o sucesso. A razão é simples. A forma como você inicia sua jornada diária é um reflexo direto de quem você se tornará. É através da maestria de um ritual matinal consciente e deliberado que você capacita sua mente a guiar e não a ser guiada. Seu porvir se inicia no exato momento em que seus olhos se abrem. Nos próximos minutos, desvendaremos as chaves para assumir o controle de suas manhãs e, por consequência, redefinir completamente o rumo de sua vida. Imagine por um instante. Se eu pudesse observar sua rotina matinal, fosse capaz de antecipar seu futuro, não por alguma sabedoria mística, mas porque o amanhecer de seu dia é um espelho límpido. Ele reflete sua disciplina, sua orientação e seus anseios mais profundos. A grande maioria das pessoas emerge do sono em um estado de reação. Elas são despertadas por alarmes incessantes, por exigências urgentes. Permitem que o mundo exterior bata à sua porta antes de sequer considerarem bater à porta da oportunidade. Contudo, os verdadeiros vencedores, aqueles que alcançam feitos notáveis, levantam-se com um propósito claro. Assim como toda edificação grandiosa se ergue sobre alicerces sólidos, sua base é a sua manhã. O que você realiza antes que o mundo perceba sua presença determina a maneira como o mundo o tratará. A primeira hora após o despertar não é meramente um período de tempo, é uma declaração. Ela proclama: eu estou no comando, ou eu sou controlado. Ao se levantar, você deve imergir no seu propósito. É imperativo que você silencie o ruído externo. Nada de noticiários perturbadores, nada de fofocas vazias. Apenas clareza, apenas foco, apenas aquela voz interior que ecoa. Não estamos aqui para meramente sobreviver, estamos aqui para conquistar. Não se perca em devaneios, não adie o inevitável. No instante em que você hesita, você cede seu poder ao temor. Você comunica ao dia que ele detém o controle sobre você. Mas quando você se ergue com fervor, quando verbaliza seus objetivos em voz alta, quando os registra, quando avança um pequeno passo, você assume as rédeas. E essa autoridade se converte em sua bússola. Amanhã não lhe confere poder, ela o revela. E se você a empregar com sabedoria, ela o multiplicará exponencialmente. Você se tornará inabalável, não por ações esporádicas, mas pelo que você executa primordialmente. Seus pensamentos são o solo fértil, seu foco é a água que nutre, sua ação é a luz solar que impulsiona. Se você fornecer esses 3 elementos à sua mente a cada aurora, sua vida florescerá além de qualquer expectativa. Portanto, indague a si mesmo: quem desejo me tornar? Comece a encarnar essa pessoa antes mesmo do desjejum. Existe uma transformação profunda que ocorre quando você decide enfrentar uma tarefa árdua logo no início do dia. Algo que você reluta em fazer, algo que sua mente tenta evitar. Mas uma vez que você a executa, a resistência se desfaz. Este é o segredo dos indivíduos de alto desempenho. Eles não aguardam a motivação, eles a geram. E como a geram? Agindo antes mesmo de sentirem o desejo. A mente é comparável a um músculo. Se você a condicionar a ceder ao conforto, ela o abandonará em momentos de crise. Contudo, se você a treinar para obedecer à força, ela se tornará seu mais valioso aliado. Qual é, então, sua tarefa desafiadora? É um banho gelado? É um período de silêncio? É a prática de exercícios físicos? É a escrita de uma página? Escolha-a. Comprometa-se com ela.
e execute-a com toda a sua dedicação, pois não se trata da tarefa em si, mas da identidade que ela edifica. Ao realizar algo difícil todas as manhãs, você reafirma quem você é, uma pessoa que não foge da pressão, mas que prospera sob ela. A maioria das pessoas procrastina e se retrai. Você se levanta e se aprimora. A maioria espera, você age. Essa é a sua vantagem. Essa é a energia que distingue uma vida vibrante de uma existência passiva. Quando a primeira decisão do seu dia é uma vitória, o restante do dia segue seu exemplo. As palavras possuem o poder de criar realidade. E as primeiras palavras que você profere a cada amanhecer não são meros sons. São sementes. Elas moldam seu estado de espírito, sua narrativa pessoal e seus passos. A maioria das pessoas acorda e verbaliza a derrota. Estou exausto, estou estressado, mais um dia interminável. E o que elas colhem? Uma vida que espelha sua linguagem. Mas você é diferente. Você desperta e declara sua força. Você afirma, eu nasci para isso. Hoje, eu construo o impulso. Eu crio paz e poder onde quer que eu vá. Isso não é uma encenação, é uma programação. A mente subconsciente não se importa com a veracidade. Ela absorve o que você repete. E quando você verbaliza a vida, seu corpo, seus hábitos e seu destino a seguem. Inicie cada manhã com declarações poderosas. Declare quem você é. Declare quem você está se tornando. Não com hesitação, mas com convicção. Não com receio, mas com paixão. Olhe-se no espelho e fale como um líder. Fale como alguém que já alcançou seus objetivos. Fale como alguém que se recusa a permitir que o passado dite o futuro. Isso não é presunção, é alinhamento. Alinhamento com sua visão, seus princípios e sua vitória. Portanto, antes que o mundo tente incutir medo em você, infunda propósito nele. Sua voz é a primeira que sua alma escuta. O corpo não é apenas um recipiente, é um catalisador. Ao movimentar seu corpo, você altera seu estado. Você desperta o guerreiro interior. Já notou como ombros curvados podem levar a uma mente derrotada? Como respirações superficiais podem gerar pensamentos ansiosos? Sua fisiologia molda sua psicologia. Por essa razão, cada manhã deve incluir algum tipo de movimento. Não apenas exercício, mas engajamento. Mantenha-se ereto, respire profundamente, caminhe rapidamente, treine, alongue-se, transpire. Porque quando o corpo se move, o cérebro se harmoniza, a energia flui, a clareza emerge e sua autoconfiança dispara. Não espere pelo treino perfeito. Comece com o que você possui. Uma breve caminhada ao ar livre, 10 minutos, 20, o suficiente para transitar do estado passivo para o poderoso. Os vencedores se movem. Eles não se detêm na hesitação. Eles não se acomodam na limitação. Eles se levantam, eles se movimentam. Eles estabelecem um padrão tão vigoroso que a fraqueza não encontra espaço. Lembre-se, movimento gera emoção. Se você deseja sentir-se diferente, deve agir de forma diferente. Torne sua manhã sagrada, ativando seu corpo. Seu eu futuro lhe agradecerá pelo ímpeto que você cria hoje. Seu movimento matinal não se resume a condicionamento físico, é sobre liberdade. Então levante-se, mova-se e assuma o controle. Comande sua mente antes que o mundo o faça. Existe um instante, sereno, efêmero e potente, que surge logo após você abrir os olhos. Nesse sopro do despertar, sua mente está completamente receptiva, vulnerável, maleável. Você ainda não foi atingido pelo tumulto do mundo. Ainda não foi arrastado por exigências ou distrações. É nesta porção sagrada do tempo que uma escolha crucial deve ser feita. Você comandará seus pensamentos ou será comandado pelo mundo. A maioria das pessoas não reconhece esse poder. Elas se levantam e instintivamente buscam o jornal, o rádio, algo externo a si mesmas para definir o momento.
Elas preenchem suas mentes com as vozes e crises do mundo. Política, mercados, fofocas da vizinhança. A mente, ainda frágil e desprotegida, é rapidamente invadida por fardos externos. A preocupação se instala, a comparação se inicia, a urgência alheia suplanta a paz de seu próprio propósito. E antes que o sol tenha se elevado por completo, elas já perderam a batalha interna. Seus pensamentos não lhes pertencem mais. Foram recrutadas para a guerra de outra pessoa. Nenhuma palavra foi proferida em voz alta, mas seu silêncio já rendeu o dia. Contudo, existem outros, os raros, os poucos intencionais, que encaram a manhã como a plataforma de lançamento do destino. Eles compreendem que a liderança, aquela que molda vidas e gera movimentos, não se inicia com aplausos ou reconhecimento. Ela começa no silêncio, a portas fechadas, antes que qualquer um esteja observando. Começa no quarto, não na sala de reuniões, no pensamento, não no barulho. Esses indivíduos exercem domínio sobre suas mentes. Eles se levantam com propósito, não por impulso. Em vez de buscar o mundo, eles buscam dentro de si. Proferem afirmações que solidificam sua identidade. Visualizam a pessoa que estão se tornando, não em um futuro distante, mas agora. Respiram profundamente, permanecem em quietude, movem seus corpos para despertar sua força. Escolhem a clareza em detrimento da confusão, o propósito em vez da passividade. Os primeiros 10 minutos após o despertar não são insignificantes, são tudo. Esses minutos estabelecem o compasso para as horas subsequentes. Se esses minutos são preenchidos com poder, direção e visão, o restante do dia se alinha com o propósito. Mas se são preenchidos com distração, dúvida ou ruído emocional, então o dia se torna uma reação, uma série de respostas às agendas alheias. E essa não é uma forma de viver. Você não tem tempo para despertar enfraquecido, não em um mundo tão ruidoso, não em um mundo tão veloz. Você deve tomar posse desse primeiro instante, antes que o mundo o faça. Você deve decidir o que realmente importa, não o que está em voga, não o que os outros esperam, mas o que seu espírito reconhece como verdade. E você deve fazer isso diariamente, não apenas ocasionalmente. A repetição edifica o caráter. A disciplina consolida a crença. Portanto, registre seus pensamentos, mesmo que estejam desorganizados. Expresse sua visão, mesmo que sua voz vacile. Mova seu corpo, mesmo que ele resista. Estas são as declarações de um líder. Estes são os atos de alguém que está em processo de transformação. Você não aguarda o sucesso externo para validar seu caminho. Você percorre o caminho porque acredita em sua própria evolução. E se você não acredita em seu próprio destino, como pode esperar que outra pessoa acredite? Se você não salvaguarda esse precioso momento de despertar mental, o mundo se apressará para reivindicá-lo. O mundo lhe dirá quem você é, o que você deve fazer e como deve se sentir. Mas você não foi concebido para essa forma de servidão. Você foi criado para liderar. E todo líder deve, primeiramente, liderar a si mesmo. Comande seus pensamentos, pois cada pensamento se converte em crença. A crença molda o comportamento e o comportamento edifica o destino. Isso não se trata de artifícios de autoajuda ou modismos de pensamento positivo. Trata-se de autoliderança. E a autoliderança é a porta de entrada para a liberdade. Ninguém pode concedê-la a você. Você deve conquistá-la. Cada manhã é um encontro com sua mente. Não perca esse encontro. Não chegue atrasado ou permita que outra pessoa fale em seu lugar. Apresente-se. Fale com clareza. Lembre-se de quem você é e por que está aqui. As manchetes podem esperar. As mensagens podem esperar. Seu propósito não. Esta é sua mente. Esta é sua missão. Este é seu momento. Lidere-o antes que o mundo o siga. Lidere a si mesmo. Escreva ou perca para sempre. No instante em que você desperta, sua mente assemelha-se a uma torrente. Descontrolada, poderosa, repleta de pensamentos que inundam sua consciência
antes mesmo que você perceba que está acordado. Ideias, preocupações, memórias, intenções e lampejos de inspiração percorrem sua mente. E se você não os capturar, eles se dissipam, como névoa sob o sol matinal. Ideias não registradas tornam-se fantasmas. Metas não escritas transformam-se em meros desejos. Anseios não clarificados convertem-se em distrações. Mas aqui reside o segredo guardado por cada indivíduo bem-sucedido e com propósito. Eles escrevem. Não mais tarde, quando o dia já deixou sua marca, mais cedo, antes que o dia se imponha. Eles escrevem não por conveniência, mas por necessidade. Eles escrevem não para serem poéticos, mas para serem precisos, para dar forma aos seus pensamentos turbulentos, para dominar o caos da mente antes que ele os domine. Escrever pela manhã não é sobre ser um escritor, é sobre ser um líder de sua mente, de sua missão, de sua vida. 5 minutos, 10, é tudo o que é preciso para alterar a trajetória do seu dia. Comece registrando o que já reside em você. O que você pensa, o que sente, o que deseja, o que teme, o que sabe que precisa fazer. A clareza nasce na tinta. O ato de escrever é um espelho para seu mundo interior. Ele transforma a névoa em forma. Ele desacelera a pressa e permite que você ouça seus próprios pensamentos com nitidez. A escrita torna o invisível visível. Não é apenas reflexão, é refinamento, é foco. É direção. Cada página que você preenche é um compromisso. Cada palavra é uma escolha. Ao colocar a caneta no papel, você envia um sinal ao seu subconsciente de que seus pensamentos importam. Você está conferindo estrutura ao seu espírito. Você está afirmando a si mesmo: isso é quem eu sou, isso é o que eu valorizo, isso é o que eu estou construindo. Sua mente é um jardim. E a escrita é a forma de podá-lo. Ela remove as ervas daninhas da dúvida. Ela irriga as sementes da visão. Ela transforma emoções dispersas em pensamentos organizados. Ao escrever, você retoma o controle. Você para de reagir e começa a criar. Você para de divagar e começa a caminhar com propósito. Pense nos grandes pensadores que o precederam. Lincoln, que rascunhava seus discursos em pedaços de papel. Edison, que preenchia cadernos com esboços e insights. Marco Aurélio, que redigiu meditações não para o mundo, mas para si mesmo. Eles compreendiam algo que os homens modernos esquecem. Não se pode confiar na memória para reter o que a mão se recusa a registrar. Não confie seu futuro à sua memória. Escreva, torne real, torne visível. Então observe como sua vida começa a se organizar em torno do que você escreveu. As metas que você lista tornam-se os planos que você segue. A gratidão que você expressa torna-se a paz que você sente. Os problemas que você nomeia tornam-se as soluções que você busca. O que você não registra, você não lembra. O que você não lembra, você não age. E o que você não age, você não se torna. A vida de um homem não é moldada pelos pensamentos que ele tem, mas pelos pensamentos que ele ancora. E a escrita é a âncora. Então comece pequeno, comece simples, mas comece. Pegue uma caneta, abra um caderno, sente-se em silêncio. Escreva uma linha de verdade, depois outra, e enquanto você escreve, sentirá a transformação. Você não está mais à deriva, você está direcionando. Não mais reativo, você está intencional. É assim que a grandeza se inicia. Não com aplausos, não com perfeição, mas com um momento de quietude, uma mão firme e algumas palavras honestas em uma página. Escreva seu caminho para a clareza, escreva seu caminho para o propósito, escreva seu caminho para o poder. Comece com a verdade, comece com sua alma, logo pela manhã, e escreva seu caminho para a grandeza. A gratidão é sua mais potente alavanca. Se você almeja multiplicar seu ímpeto, comece não pelo que lhe falta, mas pelo que você já possui. A gratidão não é uma emoção frágil para corações sentimentais.
É uma arma estratégica para mentes robustas. Ela o centraliza, o ancora. Ela o recorda de que você não parte do nada, você parte da abundância. E quando você inicia seu dia sentindo-se pleno, o mundo não pode fazê-lo sentir-se insignificante. A gratidão altera a atmosfera de sua mente. Ela reprograma sua percepção. Ela o desloca de uma mentalidade de escassez para uma de suficiência, da ilusão da falta para a vantagem da apreciação. Sem ela, seus pensamentos se perdem em espirais de queixas e comparações. Com ela, sua energia retorna à criação e à contribuição. E aqui reside a grande verdade. Você não pode edificar a grandeza a partir de um lugar de ressentimento. Você deve construir a partir da força e da gratidão. Ao iniciar o dia a partir de um lugar de apreciação, você acessa uma fonte mais profunda do que a ambição. Você ativa a alegria, você gera riqueza mental. Você se lembra de que já detém valor intrínseco. E desse lugar de riqueza interior, você persegue seus objetivos externos com confiança, não com desespero. Aqueles que irradiam contentamento tornam-se ímãs para oportunidades. As pessoas são atraídas por aqueles que não reclamam, que não se agarram, que não imploram ao mundo por validação. Elas são atraídas por aqueles que se autoafirmam. E a gratidão é a voz dessa autoafirmação. A gratidão não é o fim da fome, é a força que a nutre. Não aniquila a ambição, ela a alimenta. Porque você não persegue o sucesso por um vazio interior. Você o persegue por plenitude, por propósito, por um desejo de contribuir. Não para se completar. Você já é completo. A busca não é mais para provar, mas para expressar. A maioria das pessoas se lança no dia sem pausa. Elas saltam da cama para o fardo, do despertar para a preocupação, mas não você. Você fará uma pausa, você refletirá, e então você se levantará com perspectiva. Essa é sua vantagem, essa é sua disciplina, esse é seu retorno diário ao poder. Não espere por algo dramático para sentir gratidão. A gratidão não é reativa, é proativa. Não é uma resposta à boa fortuna, é a criadora dela. Você deve cultivá-la como um agricultor cuida do solo, diariamente, deliberadamente. Não é apenas um estado de espírito, é uma mentalidade. É um músculo espiritual que deve ser exercitado. A gratidão é como você mantém suas bênçãos em suas mãos, em vez de deixá-las escapar despercebidas. É como você protege sua paz quando as tempestades da vida se aproximam. É como você se lembra, repetidamente, de que já venceu inúmeras batalhas. Você não está vazio, você está equipado. Comece cada manhã com esta prática. Não a complique, não a torne opcional. 3 coisas, 3 verdades, 3 bênçãos. Faça disso seu ritual. A gratidão não é a linha de chegada, é a plataforma de lançamento. Não encerra sua fome, ela a aguça. Não o impede de escalar, ela lhe confere a força para ascender. Quando você vive da gratidão, você não está perseguindo a partir do vazio, mas criando a partir da plenitude. Você não é mais um buscador, você é um guardião da abundância. E desse lugar, todas as coisas se tornam possíveis. O mundo se curva não àqueles que reclamam, mas aqueles que comandam sua energia através da gratidão. Defina um objetivo singular e claro para o dia. A maioria das pessoas acorda e imediatamente se apressa em realizar uma miríade de tarefas. Elas vislumbram uma lista interminável de afazeres, tentam conciliar todos eles e encerram o dia exaustas e insatisfeitas. A tragédia reside no fato de que elas fazem muito, mas concretizam pouco. Movimento sem direção é sinônimo de caos, e o caos é o adversário do progresso. O poder não emana de fazer mais, mas de realizar o que é mais relevante. O poder provém da precisão, e cada dia produtivo se inicia com uma indagação. Qual é a única coisa que devo concretizar hoje, que impulsionará minha missão adiante? Sua energia é finita, sua atenção é frágil. Estes são recursos inestimáveis.
não devem ser desperdiçados em trivialidades. Se você os dispersar, eles perdem sua eficácia. Se você os direcionar, eles se tornam uma força. Portanto, você deve se treinar para cessar de despertar no tumulto e começar a despertar no foco. Inicie cada dia identificando um objetivo claro, não 10, não 5, mas 1. Registre-o, profira-o em voz alta. Visualize-o como já realizado. Esta é a sua incumbência. Este é seu ponto de impacto. Todo o restante é secundário, até que este objetivo seja alcançado. Quando você desperta com clareza, o mundo não pode mais arrastá-lo em 100 direções. Você não gasta suas horas reagindo, você as gasta direcionando. Suas escolhas se tornam mais simples, seus padrões mais definidos. As distrações perdem seu encanto, porque você possui uma missão. Um indivíduo com uma missão não é facilmente desviado. Ele não é seduzido por todas as oportunidades, pois sabe qual delas realmente importa. Os indivíduos mais bem-sucedidos não são aqueles que realizam o maior número de tarefas. São aqueles que fazem o que é relevante e o fazem primeiro. Antes do burburinho, antes que o mundo o interrompa, antes que a urgência suplante a importância, eles agem cedo e com intenção. Defina seu alvo, visualize-o com nitidez, divida-o em etapas. Então, comece. Você não precisa conquistar a montanha inteira hoje. Você só precisa dar o próximo passo. Uma vitória é tudo o que é preciso para iniciar o ímpeto, e o ímpeto é tudo. Uma vitória edifica a crença. A crença impulsiona a ação. A ação gera resultados, e os resultados se multiplicam em grandeza. Este é o motor da realização. Não a perfeição, não a correria desenfreada, mas o esforço concentrado dia após dia. É assim que se edifica um legado. Decida quem você será hoje antes que o dia lhe diga quem ser. Você deve decidir. O mundo tentará rotulá-lo, moldá-lo, empurrá-lo para um padrão que se alinha às suas preferências. Mas você não é um produto do acaso. Você é uma força de escolha, e a cada manhã, antes que seus pés toquem o chão, você possui o poder de definir sua direção, sua energia e sua identidade. Pergunte a si mesmo com clareza e coragem: quem preciso ser hoje para me tornar a pessoa que desejo ser para sempre? Esta indagação não é trivial, não é abstrata, é a pedra angular de uma vida intencional. É sua decisão de identidade, e ela reverberará em cada ação que você empreender. Você será corajoso ou cauteloso, presente ou distraído. Viverá com propósito ou vagará sem clareza. Apresentar-se-á como um líder servidor ou um observador egoísta. Estes são os encruzilhadas em que você se encontra a cada amanhecer, e a escolha que você faz não apenas moldará seu dia, mas seu destino. Com demasiada frequência, as pessoas permitem que seus sentimentos determinem sua identidade. Se sentem cansadas, agem com fraqueza. Se sentem medo, agem de forma diminuta. Mas os maiores entre nós sabem que os sentimentos não são líderes, são seguidores. Eles seguem a visão, seguem a disciplina. Eles seguem a identidade que você escolhe, não aquela que você herda das circunstâncias. Sua visão deve ser sua bússola. Sua visão de quem você está se tornando deve guiar seus pensamentos, seu tom, sua postura, sua presença. Isso não é fingimento, é preparação. Preparar sua mente, seu corpo e seu espírito para ascender ao nível da vida que você almeja. Fique diante do espelho e profira em voz alta. Profira o nome da pessoa que você está se tornando. Profira as virtudes que você carregará: paciência, força, resiliência, ousadia. Profira a energia que você trará para cada ambiente, não porque é mágica, mas porque é direção. As palavras se convertem em foco. O foco se converte em comportamento. O comportamento se converte em identidade. E a identidade se converte em legado. Esta decisão, tomada antes que o mundo tenha a chance de saudá-lo, altera a forma como o mundo responde a você. Quando você caminha com intenção, você fala com peso. Quando você age a partir de uma identidade escolhida, as pessoas percebem. Elas podem não saber o porquê, mas sentem.
Você não é influenciado. Você é certo, e a certeza é magnética. Você se torna suas escolhas, e as escolhas mais cruciais são quem você escolhe ser, não o que você fará, não o que você alcançará, mas quem você se tornará no processo. Se este vídeo impactou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E deixe um comentário me contando qual será a sua primeira ação amanhã de manhã. Lembre-se, você não nasceu para sobreviver, você nasceu para conquistar. E sua conquista começa nos primeiros 10 minutos do seu dia. Até a próxima e lembre-se, comande suas manhãs e elas comandarão sua vida.